Amorcez! Pièce, prête! Attention, feu! Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a gente está em Waterloo, na batalha que decidiu os rumos da Europa no século XIX e onde Napoleão perdeu a sua última luta. Vamos conhecer o local. A Batalha de Waterloo ficou na memória do mundo ocidental. E aqui existe um museu maravilhoso, o campo de batalha extremamente bem preservado, e todos os anos também acontece uma encenação quando se comemora o aniversário da batalha. Waterloo foi decisiva na formação da Europa moderna, e os rumos de países como Alemanha, Rússia, Polônia, Inglaterra e, obviamente, a França foram traçados a partir do que aconteceu aqui. Vamos conhecer melhor essa história. Chegamos agora, talvez, ao campo de batalha mais famoso da Europa. Foi a batalha que definiu o mapa da Europa como conhecemos hoje. A batalha que definiu os rumos da civilização ocidental. Vocês devem saber que eu estou falando de Waterloo. Em Waterloo foi decidido o futuro dos países europeus, das monarquias, das repúblicas ainda jovens. O mapa da Europa foi todo rearranjado. Tudo isso por conta dessa batalha que aconteceu em 1815. A região onde fica Waterloo é a região conhecida como Valônia e distrito da cidade de Nivelles. Hoje a população de Waterloo gira em torno de 35, 37 mil pessoas. A principal atividade da região é, logicamente, o turismo. O interessante é que Waterloo iniciou o que a gente chama hoje de turismo bélico, que é as pessoas visitarem o campo de batalha e relembrarem a história do que aconteceu ali. O primeiro Império Francês foi comandado pelo Napoleão, formou um exército de 72 mil homens que enfrentou os exércitos da sétima coligação, que incluiu uma força britânica liderada pelo Duque de Wellington e uma força prussiana comandada por Gerhard Leberecht von Blücher. Essas duas tropas reuniam 118 mil homens e se confrontaram ali nos campos de Waterloo, próximo à cidade. Esse confronto marcou o fim dos 100 dias de governo de Napoleão, após ele retornar do exílio, e foi a última batalha, e sua derrota terminou com seu governo como imperador. Não foi uma batalha grandiosa em número de mortes, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ao todo, cerca de 24 mil soldados entre as forças francesas de um lado e da aliança contrária a Napoleão do outro lado, incluindo Prússia, Rússia, Inglaterra e outros países da Europa. Enfim, as tropas se chocaram no momento em que Napoleão, após ter sido colocado fora do comando da França, ele foi exilado na ilha de Elba, mas de lá ele fugiu, voltou para a França, reorganizou em 100 dias o seu governo e o seu exército, e daí marchou ao encontro das forças dessa coalizão, que era a favor das monarquias europeias, e de se organizar. Quando souberam que o Napoleão tinha voltado ao poder, os países, as monarquias se uniram, organizaram um exército e marcharam em direção à França. Napoleão não esperou, foi ao encontro deles, e esse encontro aconteceu nos campos de Waterloo,
no norte da Bélgica. Ali foi decidida, como eu disse no início, o futuro da Europa e o futuro do mundo ocidental. Na Batalha de Waterloo, os franceses decidiram o seu destino, mas não só Napoleão e os franceses. Toda a Europa teve um novo arranjo a partir do que aconteceu aqui. Países foram criados, países foram penalizados, como a França. A luta aqui foi extremamente decisiva para o que viria no século XIX e no século XX. A partir daqui, a Europa mudou. Napoleão iniciou o início da batalha até o meio-dia do dia 18, esperando que o terreno secasse para favorecer a sua cavalaria. No entanto, o exército de Wellington, posicionado ao longo da estrada para Bruxelas, resistiu aos ataques franceses até que ao final do dia os prussianos chegaram e penetraram o flanco direito de Napoleão. E naquele momento o exército de Wellington contra-atacou e provocou desordem nas tropas francesas. Posteriormente, as forças da coligação entraram na França e recolocaram Luís XVIII ao trono francês, e Napoleão rendeu-se aos britânicos e foi exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Napoleão era um grande líder, tanto é que quando ele fugiu da ilha de Elba, os soldados que foram enviados pelo rei francês, reconduzido ao posto Luís XVIII, os soldados receberam ordem de deter Napoleão, prendê-lo, mas quando Napoleão se aproximou das tropas que o esperavam, ao invés de tiros, ele recebeu palmas. Foi aclamado como o salvador da França, como ele foi durante o período revolucionário, reconduzido rapidamente ao poder. O rei francês fugiu, pediu auxílio, óbvio, principalmente da Inglaterra, e logo foi organizada essa coalizão. As tropas inglesas e as tropas da coalizão eram comandadas pelo Duque de Wellington. Então eram dois estrategistas, de um lado Napoleão, de outro Wellington. O confronto aconteceu nos campos de Waterloo e a batalha começou pela manhã, uma manhã chuvosa, o que atrapalhou a cavalaria francesa. O choque das forças até o meio-dia daquele 18 de junho de 1815 estava ainda parecendo favorável aos franceses, mas com a chegada dos prussianos e com o insucesso da cavalaria francesa de decidir o confronto, Napoleão se viu derrotado e teve que voltar para Paris, onde foi preso novamente. Daí foi para a ilha de Santa Helena, onde viria a falecer alguns anos depois. Esse é o campo de batalha de Waterloo. Lá em cima fica o memorial com o leão, que significa a vitória das forças contrárias a Napoleão, as forças monarquistas, que derrotaram aqui nesse lugar um dos maiores líderes mundiais, um dos maiores estrategistas militares. Aqui nesse local é possível admirar o campo de batalha. Tem um museu muito interativo, com projeção, com displays de uniformes, e tem também, em determinadas épocas do ano, como agora, como a gente vai te mostrar aí, tropas vestidas a caráter, canhões da época, há uma interatividade com o público. Vamos lá conhecer mais esse museu, vocês vão gostar muito. A morte de Napoleão significou momentaneamente a morte dos ideais revolucionários franceses. Esses ideais revolucionários franceses são muito valorizados no museu anexo que tem ali em Waterloo. Então você tem desde a prensa que imprimia os manifestos e os livros dos revolucionários, até a guilhotina que cortava a cabeça dos reis e dos nobres franceses. A coleção do museu é bem bacana, ela conta numa linha evolutiva, dispostos de uma maneira moderna, até o nosso Dom João VI, que era o rei de Portugal e fugiu e veio para o Brasil em 1805, fugindo de Napoleão, até ele está lá no museu. Existem coisas muito interessantes, como a própria prensa e a guilhotina, que são virtuais, mas são bem reais, né? Você vê a cabeça caindo no cesto. Os quadros não são pinturas, são quadros vivos que tem das principais cenas, como a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval que também ajudou a definir o limite da extensão do poder de Napoleão. Os quadros são vivos, são animados. Essa é a Batalha de Fleurus. Aqui a Batalha de Marengo, grande vitória. Aqui Trafalgar, uma derrota. Napoleão no seu cavalo. Esse não era branco, mas aí está ele na luta.
até que finalmente Napoleão invade a Rússia. E aí o que a gente tem é uma catástrofe para o exército francês. Perde para os russos para o inverno. Essa é a Batalha de Leipzig, ainda uma pequena vitória de Napoleão. Depois você parte para o display, onde estão os soldados franceses, e ao passar por eles parece que você está marchando junto com os soldados em direção ao campo de batalha. E ali tem uniformes, espadas, canhões, fuzis, mosquetes, todos muito bem dispostos. E tem também um cinema que tem um filme em 4D que explica bastante o que foi a Batalha de Waterloo. Vamos sentir a emoção de marchar junto com o exército francês. É um display muito bonito, que tem a linha do tempo com toda a evolução militar, as conquistas de Napoleão. E você marcha junto, literalmente, com os soldados. A sensação é essa. Você está rodeado de soldados, infantaria, cavalaria, e vai progredindo em direção à frente de batalha. Então, esse museu aqui em Waterloo, ele te coloca lado a lado com os soldados do exército francês. Muito bacana. Estar aqui em Waterloo significa poder vivenciar algumas experiências, porque todos os anos eles fazem uma reencenação da batalha com milhares de figurantes. Alguns já estão aqui disparando tiros de canhão, fazendo apresentações e interagindo com o público, o que é muito, muito bacana. Avancez, fermez les nez, arme gauche, rouge dans l'eau, prenez guette, bourrez, remettez guette, portez arme, sur le flanc gauche, apprêtez à tirer, on joue, feu! Agora, para quem chega aqui, a maior dificuldade são esses mais de 200 degraus até chegar à estátua do leão lá em cima do mirante. De lá você avista todo o campo de batalha, tem também um display explicando a posição das tropas. E depois o visitante ainda tem a oportunidade de visitar o museu aqui em Waterloo. Uma experiência histórica, onde você aprende mais um pouco sobre essa batalha tão decisiva para a Europa, para o futuro da humanidade. Muita coisa se definiu aqui em Waterloo. Depois você tem a oportunidade, ou antes, né, você escolhe o que ver primeiro, de ir até o campo de batalha. Para ir até o campo de batalha, você passa por um mural, que é 360 graus, o mural da batalha, que dá uma dimensão da grandiosidade dessa batalha, e daí você tem uma subida até o monumento do leão, em homenagem aos belgas. O leão belga está no topo da colina, que é artificial, então você tem mais de 200 degraus para subir, e chegando lá em cima você tem uma vista panorâmica de todo o campo de batalha. Aqui do alto monumento de Waterloo, dá para ter uma vista do campo de batalha, onde as tropas se movimentaram, os lances decisivos da batalha. Você consegue visualizar totalmente a movimentação das companhias, da cavalaria. Tem também uma placa que explica onde estavam posicionadas as tropas. Esse monumento ele é totalmente estratégico para você compreender melhor como essa batalha tão importante, tão decisiva, como que ela se resolveu, como que ela se decidiu e quais foram os erros de Napoleão na Batalha de Waterloo. É realmente um espetáculo. O monumento, o campo de batalha, o museu. Então a visita em Waterloo ela é mais do que obrigatória, ela é essencial para você entender não só as guerras napoleônicas, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, porque as nações europeias nasceram aqui e as diferenças entre as nações europeias modernas também nasceram aqui. É fundamental estar em Waterloo. Nós tivemos a felicidade de estar ali também numa época em que havia franceses vestidos a caráter como na época das guerras napoleônicas. Então tivemos a possibilidade de ver armas e uniformes não só expostos no museu, mas também interativos, que a gente poderia pegar, vestir. Amorcez! Pièce prête! Attention, feu! Feu! Se você pegar o mapa da Europa, que como eu disse foi definido naquela época, e analisar a Europa hoje, você vai ver que os confrontos da Primeira e Segunda Guerra Mundial têm o seu link, a sua ligação com
a formação da Europa moderna pós-Waterloo. Então, o Waterloo talvez seja o primeiro passo, o sentido dos confrontos do século XX na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Compreender o Waterloo é compreender os conflitos que aconteceram no século XX na Europa e que atingiram todo mundo. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais. Bem, Marcelo, que paisagem bonita, hein? A Bélgica é muito bonito, não é, pessoal? Fazer o quê, né? 1, 2, 3! Uma fotinha. Agora não sai mais nada pra ajuda. Segura, segura.